Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina, de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Há aqueles que são instruídos pelo único Rabi, aqueles que dão, pela submissão de coração, fazem a vontade do Pai que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que sempre o seu Espírito está a nos advertir, e bem-aventurados que acatam os seus conselhos, porque ilude-se a si mesmo aqueles que não o ouvem, e assim aqueles que são guiados como guias de cegos por aqueles que têm entendimento de próprios olhos e não se consegue o desviar do mal. Jonas foi um exemplo. Estava desviado, havia lhe determinado para que fosse para Nínive anunciar o arrependimento. Ele, na verdade, não foi para Nínive, ele estava indo para Tarsis, num navio com marinheiros que cultuavam outros deuses, dormindo em um porão em densas trevas. A palavra diz: desperta tu que dormes. A necessidade de estar vigilantes e alertas. Ali até mesmo os marinheiros que cultuavam outros deuses o venceu, ali lançando por sorte, o lançando por mar. A palavra diz que ainda que um homem lance sorte, a palavra final é do Senhor, aquele que os seus olhos tudo contempla e executa, não tosqueneja, tudo ele contempla lá do alto, tanto os bons como os maus. Jonas, na sua desobediência, foi ao coração dos mares. O Senhor ali, através da oração, no coração dos mares, ainda lhe concede a oportunidade daquele peixe o vomitar na praia, aonde ele anunciou a grande Nínive: arrependei-vos, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Na verdade, Jonas teve que ver a grande Nínive se arrepender para se converter. Na verdade, ainda queria que o Senhor lhe desse ali o fim daquela grande Nínive segundo o seu efetuar e querer. E o Senhor disse: como posso não ter compaixão daqueles que se arrependeram, que não se discerne de uma mão a outra, mas ali ele desejou a morte, e o Senhor é aquele que lhe deixou o sol sobre a sua moleira, e quando lhe concede um refrigério ali de uma planta que o mesmo Senhor lhe concede para lhe dar sombra, o mesmo Senhor faz com que a planta venha a morrer. Para mostrar, a palavra diz: não alegrais na morte dos ímpios e tampouco na derrota dos vossos inimigos, antes que o Senhor arrependa e abençoe a eles e não a tu. Por isso o Senhor faz como quer, não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. Melhor para aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor, faz sempre as atitudes numa consciência que nos acusa como cumpridores e não como faltosos. É certo que a palavra diz que ninguém pode dizer tenho a consciência limpa, porque todos já nascem com uma consciência culpada, segundo filhos de Adão,
é necessário abandonar as práticas daquilo que se aprende, que não se corresponde segundo a verdade do Senhor. Renúncia, é necessário renunciar. Ele ensina: aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontra. Aquele que ama algo a mais do que a mim não serve para me seguir. Aquele que amar a própria vida a mais do que a mim não serve para me seguir. É aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas, não serve para me seguir. Sempre ele em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos é acrescentada. A perseverança, porque ele conhece o íntimo, ele sonda a intenção do coração, ele sonda a mente, ele sabe antes mesmo de abrirmos a nossa boca aquilo que havemos de pronunciar. Ele conhece entre os traidores e interesseiros que buscaram a chave da sabedoria somente para aquilo que é elevado entre eles, e a estes ele não revela, onde a palavra diz, quando ele disse por revelação, ele disse: graças te dou, Senhor, porque suscitaste a sabedoria daqueles que amamentam, não sei, porque assim lhe aprove a revelar aos pequeninos e a ocultar dos grandes e poderosos. Graças te dou, porque assim lhe aprove, ó Pai, aleluia. Assim como ele é aquele que nos revela, porque ele conhece a sinceridade do coração, ele conhece da nossa perseverança, e nós sempre fugimos de tudo aquilo que vem para entristecer o seu espírito, e antes as atitudes a fim de agradar, de alegrar o seu espírito pela devida obediência, renunciando todas as paixões da carne, tudo aquilo que não procede do Senhor, estando sempre santificando e purificando e glorificando a Ele, e lembrando que nada somos. Somos verme, do pó viemos, do pó voltaremos. É melhor considerar um verme, mesmo não sendo diante dele, mas do que atingir a vanglória e retroceder, porque a vanglória é maligna. Ele nos ensina, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda a honra e toda a glória. Ele sim é digno, nos ensina a forma de fugir de vanglória, depois de haveres feito tudo, porque o servo inútil não herda o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, fazei em oculto, para aquele que está no alto tudo contempla e executa. Não fazeis para agradar os meros mortais, mesmo porque aqueles que anunciam a verdade estão sempre a confrontar aqueles que são mentirosos, onde a palavra diz: exorta um tolo e se ganha um inimigo, mas exorta um sábio, e mais sábio ele se torna, porque o sábio agrada da exortação franca e sincera. Depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque toda a nossa capacidade vem do Senhor, Ele é que nos concede a capacidade, por isso não temos importância nenhuma, segundo aquele que é o elo da perfeição. Nós, ainda que tropeçamos em algum ponto, por termos as boas obras aperfeiçoando a nossa fé, pela fé seremos salvos, alcançaremos as regiões celestiais, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, aonde ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Concede graça àqueles que seguem na pureza, ele reage na sua pureza, mas ao impuro ele reage à altura. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.